Olá, pessoal. Eu de volta, fazia um tempo que eu não gravava e vou dar continuidade aos vídeos que eu prometi sobre os estágios de desenvolvimento das crianças, né? E como isso impacta, na formação da sua personalidade, da sua psique e como faz diferença a gente olhar para esses estágios de desenvolvimento, tá? Eh, à luz da psicanálise, esses estágios de desenvolvimento, eles são chamados de psicossexuais. E o primeiro deles, a fase inicial do desenvolvimento psicossexual, né? Ela é caracterizada por atividades que a criança faz com a boca. Então, isso acontece ali do zero até os 12, 18 meses, a criança passa por essa fase que a gente chama de fase oral. Então, é aquela fase que a criança mama, a criança chupa o dedo, morde o paninho, morde o coleguinha, né, na escola. Então, sei lá, pega, por exemplo, tudo que ela pega, ela põe na boca. Então, a criança experimenta o mundo através da boca, tá? Então, essa é a fase chamada de fase oral. Essa fase, a criança, ela vai até os 18 meses e quando chega mais ou menos ali, né, que próximo àquela fase do desmame, né, que a mãe já começa a precisar ir trabalhar, voltar para o trabalho, fazer as coisas dela, e essa fase, então, ela é uma fase ali que o rompimento dela se dá basicamente através do desmame, né? Quando a criança começa a perceber, quando ela começa a se olhar ali no espelho e perceber que ela e a mãe são pessoas diferentes, tá bom? Então, essa é a fase oral. Se a criança passar bem por essa fase, beleza, o desenvolvimento dela, ela vai ter as frustrações, né, do desmame e tudo mais, porém, ela passando bem por essa fase, essa criança vai constituir lá a sua personalidade dentro do que a sociedade, né, acha que é normal. Porém, né, se a criança não tem uma vivência positiva nessa fase, se ela foi rejeitada pela mãe, se ela não teve a oportunidade de mamar, né? Não necessariamente na mãe, mas ali no colinho, ter o acolhimento dessa mãe, essa criança pode desenvolver alguns comportamentos que não são muito legais, tá? Então, por exemplo, pessoas que falam demais, provavelmente tiveram não uma passagem muito saudável ou algum ponto nessa fase que trouxe para ela um pequeno trauma, vamos dizer assim, né? Então, ela tem tendência exagerada, né, por atividades de satisfação oral, comer demais, beber demais, fumar demais, beijar demais, né? Tudo que a gente vai fazendo pela boca. Falar demais também, tá? Também é uma pessoa que ela pode ser aquela pessoa assim, se ela não viveu bem essa fase oral, é aquela pessoa que ela engole tudo que os outros dizem para ela, né? Então, não é uma pessoa que tem dificuldade para reagir, para responder aos outros, ela só vai engolindo o sapo, vai engolindo aqueles sapos ali, né? Então, ela acaba sendo essa pessoa que vai aceitando muito o que todo mundo vai falando para ela, né? Também são pessoas que podem ter humor sarcásticos, né? Aquela pessoa que ela, através desse humor sarcástico, ela fere o outro, né? Também agressividade verbal, pessoas que vão ali e a mínima coisa que o outro fala, que é desagradou, ela já vai atacando, já vai falando, né? Já vai agredindo verbalmente o outro. Gosta de discutir, né? A gente fala e fica triturando a ideia dos outros. Então, assim, não tem fim uma discussão com uma pessoa dessa, tá? Então, são pessoas que lá na sua infância, com seus um aninho, um ano e meio, né? Um pouquinho mais, tiveram
não foi bem trabalhada essa parte oral dela, tá? Também podem ser pessoas muito passivas, né? Não responde a ninguém, não tem boca para nada, então também é um ponto. Tudo vai depender da personalidade dessa pessoa lá na frente, tá? Do meio que ela vive, dos estímulos familiares que ela teve. Então, às vezes, a tendência é de ser muito agressivo ou muito passivo. É tudo muito, muito nos extremos, tá? E uma pessoa muito dependente dos outros, né? Cria muita dependência, não consegue se resolver, está sempre precisando ali do pai e da mãe para resolver para ele, ou quando cresce, às vezes a mulher, a esposa. Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade nisso. Então, por isso é muito importante que os pais conheçam as fases do desenvolvimento, que os professores conheçam as fases do desenvolvimento, porque isso facilita, né? Antes até seria importante saber como funcionam as crianças, né? Como funcionam essas mentes, para poder, então, às vezes até quando tiver o filho, já ter algum conhecimento e conseguir enxergar essas fases que vão acontecendo e que, se não forem bem trabalhadas, se a criança não for bem acolhida, com certeza ela vai ter algum problema lá na frente. Às vezes a criança se resolve bem, né? Mas se ela não se resolver, essas características que eu acabei de falar, essas tendências, né, que temos, que envolvem o comer, o falar, o beber, né? Às vezes são pessoas que viram alcoólatras, então, dependendo também da história de vida de cada um, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui com a fase oral e o próximo vídeo, eu vou estar trazendo para vocês a próxima fase psicossexual, tá bom? Beijo, vamos ficando por aqui. Se quiser levar esse bate-papo para sua escola, para a família, se quiser uma palestra, um grupo de estudo, eu vou deixar o meu contato no final desse vídeo. Pode me estar chamando pelo WhatsApp e a gente pode marcar esse bate-papo, dependendo do lugar, podemos fazer online ou presencial, tá bom? Fico por aqui. Beijo a todos. Tchau.